Isaías capítulo 19, é a profecia contra o Egito. Está na mesma linha das anteriores. Peso do Egito, ou seja, juízo do Egito, punição do Egito, sentença do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Sabe qual é a situação aqui? A referência a que Deus vem em uma nuvem ligeira é praticamente uma alusão àquela forma anterior, que quando Israel saiu do Egito, teve uma nuvem do Senhor que guiava o povo e tirava o povo do Egito. Quando você fala numa visão de uma nuvem que volta ao Egito, na verdade é para trazer à memória do egípcio o período em que Deus puniu. E ele tipo assim, a nuvem está voltando porque vai punir novamente, olha no 19. E os ídolos do Egito serão movidos. Por que os ídolos? Da outra ocasião, quando a nuvem saiu, levando o povo, Deus tinha arrasado os ídolos do Egito, lembra? Só que agora eles já reedificaram tudo e novamente confiam nessas divindades. E ele está dizendo que serão mais uma vez devastados. 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios. Ele está falando aqui de uma questão interna. Seria uma crise interna dentro do próprio Egito. Espécie de uma guerra civil, problemas financeiros, questão da economia interna. Está falando que o Egito, que sempre foi uma grande nação, sempre foi uma potência, mas mais uma vez o Egito teria uma grande crise. Por isso que ele fala aqui, e cada um pelejará contra seu irmão, em cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então isso aqui é uma guerra interna. Essa guerra interna assolaria justamente o Egito, a nação, e faria com que o Egito ficasse o quê? Enfraquecido. E isso realmente acontece ali no período de 714, 711, quando na verdade a própria Assíria ainda dominava. A Assíria ainda fustigava aquelas questões. E nesse tempo, nesse período em que eles foram fustigados e tiveram uma grande crise econômica, era o período quando a dinastia etíope ainda estava se apoderando do Egito. Parece que, pela forma que é colocada, justamente pela crise instaurada no Egito, os faraós etíopes entraram como uma dinastia que ficou um período. Então essa fase, houve uma grande problema, uma grande crise interna no Egito, a invasão da Assíria, que acontece mais ou menos em 711, o Egito teve que sofrer lutas internas, desastres econômicos, funcionários problemáticos, incompetentes, justamente forneceu os meios, ou seja, o ambiente propício para que uma dinastia etíope assumisse o controle da nação. Então aqui diz, no versículo 3, e o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, quer dizer, perder nas forças, Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos e mágicos. Isso quer dizer o quê? O Egito vai tentar sair da crise consultando todos esses meios, ídolos, encantadores, adivinhos, como na época do José foi. Só que o que ele está dizendo, não haverá solução, porque sou eu, Deus estará fazendo. Ele diz, eu destruirei o conselho. Até as mandingas deles lá não vai funcionar, porque não iriam funcionar, porque o Senhor ia confundir. Versículo 4, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Esse senhor duro, a princípio, é o rei da Assíria. A princípio é o soberano assírio que veio para dominar, como eu falei, em torno de 711, e ali fez uma grande devastação e oprimiu o povo egípcio. 5. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Olha, faltar água do rio Nilo é praticamente acabar com a economia do Egito, porque o Egito era cortado pelo rio Nilo, e o rio Nilo era justamente o maior meio de subsistência daquela nação, por causa da irrigação que era natural, da fertilização da terra, porque quando o rio Nilo enchia, essas cheias anuais, fazia uma irrigação automática do terreno, do território do Egito. Só que aqui Deus está dizendo que vai faltar água.
o Nilo ia ficar seco. Aqui no 6, também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. Por quê? Como falta água, vai apodrecer. Apodrece por quê? Os peixes morrem e o fedor sobe. Automaticamente as canas e os juncos, que é a vegetação em volta do rio, morreriam, também murchariam. 7. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio, se secarão, e serão arrancadas, e não subsistirão. Porque você sabe, seca, falta d'água, automaticamente morre as plantas. E os pescadores gemerão, porque não tem peixe, e suspirarão todos os que lançam o anzol ao rio, porque o pescador vai lançar um anzol e não tem peixe para você pescar. E os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Estender a rede é uma linguagem também do pescador. O cara joga a rede e puxa. Só que aqui no caso, joga a rede e puxa, só vem lama, porque na verdade nem água tem mais. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. O Egito, ele sempre foi conhecido pelas suas roupas finas, né? O linho fino. Então aqui está falando dos tecelões, daqueles que trabalham no fiar, que é aqueles que faziam as roupas, as vestes resplandecentes. Aqui está dizendo que não tem plantação, então não tem linho, não tem algodão, não tem nada. Eles vão ficar envergonhados porque não tem matéria-prima para trabalhar. Se não tem a matéria-prima, não tem a obra-prima. Então, eles sofreriam grandemente. Versículo 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma, porque o assalariado perderia o emprego. Se não tem plantação, não tem colheita. Então, não tem o senhor que dá o emprego, e automaticamente o desemprego é grande. A crise aqui é muito grande na descrição da palavra de Deus. Aí diz assim, 11. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, Faraó, direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Aí está tocando na ferida. Está dizendo que o Faraó, quando ele constatasse a devastação, aí como é que ele ia dizer? Eu sou um filho de sábio, sou filho de reis antigos? Não, ele estaria numa crise generalizada. Quando fala de Zoan e fala príncipes, príncipes são os grandes de Zoan. Zoan é uma cidade situada no chamado Delta do Nilo. Aquela cidade, em determinado momento, foi capital do Egito, porque o Egito tem o Alto e o Baixo Egito, né? Então, essa questão da cidade de Zoan era uma cidade importante, também sofreria o dano. E sofrendo o dano, os príncipes, os maiorais, automaticamente cairiam. Diz mais, versículo 12. Onde estão agora os teus sábios? Quer dizer, os teus conselheiros, magos, adivinhos? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Tipo assim, se eles são realmente sábios, se eles são adivinhos, mágicos, eles vão te falar de tudo aquilo que eu já planejei e que vocês estão sofrendo, porque a minha mão está atuando sobre vocês. 13. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Nof é outra cidade também importante, outra cidade, uma das principais do Egito. E a sua capital também foi a capital do Egito durante um tempo, assim como Zoan e Nof foram capitais e, no caso, cidades muito importantes no meio deles. Aí diz assim, aqui diz, eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. Porque os príncipes são chamados de pedra de esquina porque são os fundamentos das cidades, das tribos no caso, né? Assim como Israel também. Então, as pedras de esquina, os fundamentos, eles é que fizeram errar o Egito. Eles que fazem o Egito entrar pelo cano. Então, na verdade, o faraó, que era o grande soberano, tinha vários conselheiros, magos, adivinhos, não conseguiria solução para vencer a crise estabelecida, porque esse mal, semelhante lá à época de José, esse mal provinha de Deus e automaticamente ninguém poderia impedir.
E aqui no versículo 14 ele diz assim, ó, o Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Ele quer dizer que esses príncipes, que são na verdade as pedras de esquina, né? O fundamento do povo egípcio, eles que fizeram o quê? O Egito errar. E com o erro do Egito, automaticamente eles se tornaram como bêbados, né? Que o bêbado não sabe o que faz, bebe e vomita, ele bota para fora aquilo ali, né? E quando ele vomita, automaticamente depois o próprio bêbado volta ao seu vômito. E é aqui que está dizendo, os líderes egípcios estão como bêbados, que fazem, eles vomitam, botam para fora e depois eles voltam ao seu próprio vômito e ficam se mexendo em cima daquilo ali. Olha no 15, ó. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, veja, a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Aqui está tratando de duas situações. Quando fala cabeça e a cauda, o animal. Não se aproveitaria nada dos animais, nem a cabeça, nem a cauda, nem da plantação, nem o ramo, nem o junco, compreende? Quer dizer que a devastação atingiria o Egito de uma forma geral. Aqui nós temos pelo menos 5 anúncios proféticos relativos ao Egito. Tudo isso de formas diferenciadas e sempre vindo naquele dia. Aquele dia referência ao dia do Senhor, ao dia da punição. Olha no versículo 16. Ó. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. Veja bem, hein? Quando fala que naquele tempo, ou naquele dia, está no mesmo, os egípcios seriam como mulheres, porque a mulher não ia para a guerra, a mulher tinha medo, a mulher tinha temor, porque automaticamente quando o marido se levantava contra a mulher, ela sabia que seria castigada e às vezes até morta, dependendo da situação. Então aqui diz que os egípcios também teriam temor, vendo a mão do Senhor que estava fazendo tudo aquilo contra eles. Eles se lembrariam lá da época passada, da primeira devastação na época de Moisés, né? 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Veja a semelhança. Aqui diz que enquanto o Egito for oprimido, Judá vai ser restaurado. É da mesma forma que no passado, o Egito foi destruído e o povo de Deus cresceu. Ele quer mostrar isso. 18. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará a cidade da destruição. Vamos entender aqui. Mais uma vez o versículo 18, ele nos leva para o período do milênio. O versículo 18, ele está levando a visão para a época em que o mundo estará adorando a Deus em Jerusalém. Por isso que fala que naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, veja bem, que falarão a língua de Canaã. Qual é a língua de Canaã? A língua de Canaã que ele cita aqui é a língua do povo de Deus. O hebraico, que é a língua de Israel. E automaticamente essa língua de Canaã será falada por muitos egípcios. Mas aqui diz, mas não por todos. Por quê? Uma cidade não adorará. É a cidade chamada cidade da destruição. Veja bem, essa cidade da destruição, ela é identificada como Heliópolis. Heliópolis é uma referência ao sol, né? Porque Hélio é o sol e Polis cidade. Então é cidade do sol, que era uma cidade importante do Egito. E era uma cidade que adorava o sol, o astro sol. Por isso que Heliópolis é chamada cidade do sol. É símbolo de quê? De cidade que não serve a Deus. Isso quer apontar para o sentido de que, dentro do egípcio, você tem aqui 5 cidades adorarão a Deus, falarão a língua de Canaã. Mas uma cidade será rebelde. Essa cidade é chamada de Heliópolis, porque no contexto da época, Heliópolis era uma forma de você mostrar um grande culto de idolatria, a adoração aos astros no caso, né? Agora deve-se ressaltar que o número 5, né, que é colocado aqui, esse número 5, ele sempre tem um sentido provavelmente de redundância, né? É formar um redondo. Então, na verdade, não seriam 5, e sim várias.
E na verdade também, Heliópolis, cidade de destruição, também não seria uma, seriam algumas. É porque geralmente a linguagem bíblica ela centraliza em um foco, mas para dar uma amplitude muito maior e no sentido geral, né? 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Veja bem, aqui está falando que em determinado momento o egípcio adorará o Senhor e eles terão reverência ao Deus de Israel. Isso não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer no milênio, após a batalha do Armagedon com a instituição do reino milenial. Versículo 20. E servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. Veja bem, aqui diz que em determinado momento o Egito estará adorando a Deus, mas será oprimido. E quando eles forem oprimidos, eles vão clamar e Deus enviará um redentor e um protetor que os livrará. Veja bem o que eu vou dizer aqui. Esse contexto, ele se aplica ao futuro. Aqui diz que dentro do Egito haverá grande conversão, mas também haverá uma parcela de opressores. Só que diz que no momento que eles forem oprimidos, eles vão clamar e Deus vai levantar um redentor e um protetor. Na minha Bíblia, creio que na tua também, deve estar com R maiúsculo, redentor e protetor. Porque redentor e protetor aqui simbolizam Jesus, na volta, como eu falei, no milênio, para livrar as nações que são oprimidas pelo anticristo. Mas existe uma parcela que vai se revoltar, percebe? Essa parcela também ela aponta para o período do Cristo, período milenial, e nesse período você terá uma divisão, porque nem todos os habitantes da terra vão adorar a Deus também. Então essa visão aqui, ela vai trabalhar em vários aspectos. Aspectos tanto no período da grande tribulação, quanto aspectos posteriores, quando você tiver o tribunal das nações e a entrada no reino milenial. Veja no versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, olha aqui, ó. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. De novo, qual é aquele dia? O dia do juízo, o dia que Deus vai aparecer. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então aqui diz que os egípcios adorarão a Deus. Serão cultuantes a Deus. Agora diz que eles cumprirão, mas nem todos serão assim, porque muitos vão oprimir os egípcios e eles vão ter que clamar a Deus. 22. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Vê se você entende. Aqui diz que Deus fere o Egito. Punição. Mas o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. E aí Deus vai curá-los e eles se convertem ao Senhor. E vai se converter e vai se mover para as orações deles e os curarão. O que isso significa? Significa que eles serão rebeldes, mas em determinado momento, isso nós sabemos que é o milênio, eles passarão a adorar a Deus e Deus os ouvirá. 23. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Perceba, aqui ele fala de uma época em que não haverá mais guerras. A Assíria, assim como o Egito, ambos adorarão a Deus. E aqui diz que haverão estradas novas que ligarão a Assíria ao Egito. Porque no contexto, a Assíria está fustigando o Egito tem pavor da Síria. Só que está dizendo aqui que em determinado momento, a Assíria e o Egito estarão juntos, de mãos dadas, para adorarem ao Senhor. Quando é que isso acontece? Somente no milênio. Somente no milênio você tem esse sistema acontecendo. 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios. Olha aqui. E os assírios, uma bênção no meio da terra. Perceba, aqui ele iguala Israel, Egito e Assíria. Como é que pode, né? Dentro do contexto que nós lemos aqui histórico, eles eram rivais. A Assíria devastou Israel, partia para cima do Egito, o Egito era inimigo de Israel, mas aqui diz que numa época haverá paz entre os três povos, e a Assíria e o Egito serão equiparados a Israel. Quando isso acontece? Somente no milênio. 25. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, olha só, e a Assíria, obra de minhas mãos.
e Israel minha herança. Moral da história, aqui diz que em determinado momento esses três povos serão um só corpo adorando a Deus. Aí nós vamos trabalhar em cima de quê? De milênio. Somente no milênio haverá o cumprimento desta profecia. E até o milênio é tiro, é bala, é confusão, e somente com a volta de Cristo nós teremos a paz imperando no mundo. Este foi Isaías capítulo 19.